A única pessoa numa empresa pequena ou média que toma a decisão é o dono ou a dona da empresa. Não é o braço direito. O braço direito precisa do aval. O gerente precisa do aval. Ele não vai influenciar diretamente na empresa, porque se a gente está falando de uma cultura pautada nas coisas que um dono, uma dona acredita, eu preciso que venha dele. Eu não posso delegar essa função. É um papel indelegável. Então, primeira coisa, é exclusivo para dono e dona de empresa. Sócio pode, beleza, porque também tem uma decisão. Cara, chegou gerente, não vale. Não vale, a gente não aceita, a gente nega. O que seria esse Com perfil de certeza. cliente ideal hoje, assim, do EAG? Né? O que vocês têm estruturado aí? Né? O porquê desses cinco, o empresário que tem 5 funcionários, por que ele não pode ter menos, né? Ou seja, é o cara que está começando. Vamos lá. Aquele cara que tá precisando sair do operacional, né? Então, assim, qual que seria esse perfil aí? Por que desse perfil, de fato? Eu acredito que lá atrás, quando a gente começamos só com a ideia de ser empresário, Uhum, né? E à medida em que a gente foi evoluindo e foi unindo tanto a visão de cliente ideal com o resultado, uhum, eu vou tendo mais clareza de quem é meu cliente uhum. ideal. Hoje, olhando com as informações que a gente tem, olhando para os resultados que os nossos clientes têm, com as ferramentas que nós temos, a gente entendeu que a primeira coisa precisa ser tomador de Tá. decisão. A única pessoa numa empresa pequena ou média que toma a decisão é o dono ou a dona da empresa. Não é o braço direito. O braço direito precisa do aval. O gerente precisa do aval. Ele não vai influenciar diretamente na empresa, porque se a gente está falando de uma cultura pautada nas coisas que um dono, uma dona Uhum. acredita, eu preciso que venha dele. Eu não posso delegar essa função. É um papel indelegável. Então, primeira coisa, é exclusivo para dono e dona de empresa. Sócio pode, beleza, porque também tem uma decisão. Cara, chegou gerente, não vale. Não vale, a gente não aceita, a gente nega. Tá. Então tem que ser o dono ou a dona da empresa. A respeito da quantidade de Tá. funcionários, de onde que veio? Primeiro, se a gente fala de ter uma equipe autogerenciável, eu preciso, no mínimo, que essa pessoa ela tenha uma equipe para eu poder delegar funções, para eu poder evoluir. E outra coisa, é uma questão até de um modelo mental. Se esse comandante ele está muito, muito no início, ele não vai dar tanta importância para aplicar Sim. tudo. Ele vai estar primeiro resolvendo todas as outras coisas. E todas essas outras coisas vão ser muito mais importantes do que aplicar os fundamentos da empresa. Isso é nítido, a gente já sabe por experiência própria de ter aberto exceções, Uhum. né, para esses clientes. Então, no mínimo 5 funcionários, porque a gente entende que a partir de 5 é uma equipe. Antes ainda tá uma Sim, loucura ali, sim. né? Então, assim, a partir de 5 é uma equipe. E a gente já abriu exceção e tivemos experiências muito ruins com essas pessoas que a gente abriu exceção. Mas não é experiência ruim porque a gente não conseguiu dar conta, porque essa pessoa ela não consegue dar o giro, ela não tem para quem Sim, delegar. Logo, ela não consegue aplicar essas ferramentas sim. fundamentais. Ah, mas ela não corre o risco de quebrar antes de vir pro EAG? Cara, não corre. Uhum. Ela consegue vir até 5 funcionários, ela consegue chegar nesse momento e vir fazer o EAG. Então, pra gente é uma questão de aplicar ferramenta e ter resultado. Uhum. Ela precisa ter no mínimo 5 funcionários. E o último critério que a gente tem é faturar no mínimo 50 mil Sim. mês. E aí é uma questão matemática. Uhum. A pessoa que fatura menos de 50 mil e tem 5 funcionários, ela tá, não tá nem tá na corrida de ratos, mas no nível absurdo. Ela não vai ter cabeça para aplicar fundamentos. Talvez ela precise, por exemplo, de algo voltado como alavanca aos lucros que a gente Sim, tem. Mas às vezes até o alavanca ela não tem cabeça para sim. aplicar. Então é uma questão de assim, a gente entendeu que esse cliente, se a gente abrir exceção para ele, ele não vai ter resultado, logo ele vai ficar insatisfeito. Uhum. E é algo que não faz sentido no nosso modelo de produto. Só que a gente não deixa essa pessoa desamparada. Eu tenho um podcast com 130 episódios Sim. lá. Né? Então, esse podcast, cara, se ele tiver disciplina, da mesma disciplina que ele teria que ter dentro do treinamento do EAG, se ele tiver disciplina e aplicar o que a gente está dizendo nos podcasts, ele vai ter Sim. resultado e vai poder contratar gente quando ele tiver 5 funcionários no Sim. mínimo. Então, esse é o porquê que a gente contrata, a gente vende apenas para quem tem mais funcionários. Ah, Aline, você diz não? Sim, a gente É. diz não. Eu não vendo.